Olá pessoal, olha eu aqui, Rosana com Z, mais uma vez para trazer uma reflexão para vocês, rapidinha, que eu estou de saída, mas eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu comigo ontem. Eu disse de manhã para fazer alguma coisa, a conhecida passou, ela parou para... Antes eu quero dizer uma coisa, ela é comerciária, ela trabalha numa loja há muito tempo, e ela virou para mim e fez, Pró, tudo bem e tal, tudo bem? Aí ela me perguntou algo que meu queixo caiu um pouquinho. Pró, me explica essa coisa da escala 6 por 1. A senhora acha que vai prejudicar a gente? Eu disse, querida, só vai beneficiar a gente. Ah, não, porque a senhora não vai, não vou pegar. De alguma maneira vai sobrar para mim também. E é bom, porque veja, essa escala 6 por 1, ela beneficia o trabalhador. Principalmente aquele trabalhador assalariado, eu expliquei tudo para ela. Mas o que interessa aqui nessa fala é eu mostrar para vocês a que ponto vai a desinformação ou a ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer as coisas como elas acontecem. Ou seja, uma comerciária existe uma lei no país rodando, tentando ser aprovada, para que ela tenha uma escala de 6 por 1, ou seja, trabalha 6 dias e descansa 1. Beleza, vamos lá. Agora, sabe o que é, gente, que me causa espanto, que me causa nojo, que me causa estupefação, que me causa ira, que eu fico irada, sabe? Eu também sou gente, eu sou temente a Deus, mas, sabe, eu sou humana, eu vivo num país escroto. Um país escroto, não pelo país em si, que é lindo e maravilhoso, mas um país escroto porque ele é regido no atual Congresso Nacional, no Senado Federal, por pessoas que deveriam cuidar do povo, mas jogam o tempo todo com bola contra o povo. E as pessoas nem sabem o que está se passando. Gente, é bom que se saiba e que se pense uma coisa muito simples. Olha, no Congresso, no Senado, até no Ministério da Justiça, certo? Esses caras trabalham pouquíssimo, gente, pouquíssimo. Eles têm 2 férias anuais, gente. Aí vocês vão dizer, tem 2 férias anuais? Como eles têm as férias de um mês, que geralmente eles emendam de propósito com o Natal, com o Réveillon, e vai, é de mais de um mês. Enquanto você que trabalha em supermercados, você que trabalha em lojas, vão ralar até na véspera de Natal, dobrando às vezes à noite para ganhar a sua comissão. Até que ponto isso é justo? Ah, é justo, porque eu quero minha comissão. Então você negocia com seu patrão, mas ele tem que lhe dar o direito de dizer, não quero minhas férias. Sabe, essa coisa de negociar com o patrão no Brasil, para mim é perigosíssima. Porque o povo brasileiro, ele não tem uma história, eu digo por mim, que fui empregada durante 50 e tantos anos da minha vida. Sabe, a gente não tem qualquer força, a não ser o antigo sindicato, porque os sindicatos hoje, a meu ver, está tudo vendido, tudo corrompido, tudo silenciado. Inclusive o meu, por isso que eu deixei o sindicato, entendeu? Porque eu acredito no sindicato que defende os direitos do trabalhador. E o que a gente vê é o trabalhador escravo, né, dos grandes empresários, embora existam grandes empresários que são maravilhosos. Eu tive um patrão que é um grande empresário e que foi a pessoa mais justa que eu já conheci, mas tem uma coisa que eu acho inclusive fantástico, ele não tirava R$1 dos seus empregados, ele não mexia nos direitos dos seus empregados, mas ele não dava nada que não fosse dentro das 4 linhas da justiça. Ele estava errado? Não, estava certíssimo. Pelo menos que haja esse tipo de justiça, só que não há. Gente, esses parlamentares, esses senadores, esses congressistas, muitos do Ministério da Justiça, eles vivem furando o teto. O que é furar teto? Foi outra pergunta que outro dia uma vizinha me fez. Gente, o que é furar teto? Furar teto? Furar teto é assim, o governo estabelece um valor limite para eles darem um aumento a si mesmos. E todo ano eles furam esse limite que o governo impõe.
fora os benefícios que eles ganham. Gente, por favor, fique atento a isso. Senadores e deputados, principalmente esses, ficam revoltados com o Bolsa Família, com o Auxílio Gás, com o ProUni. Eles ficam revoltados, eles votam contra o gás para as pessoas com menos privilégios financeiros. Eles votam contra o Bolsa Família, a vida deles é criticando, porque eles dizem que as pessoas que ganham Bolsa Família são preguiçosas, não querem trabalhar. Ok, suponhamos que haja e há algumas pessoas assim, mas o que mais há assim é no Congresso e no Senado. Gente que não trabalha por aquilo que deveria trabalhar, pelo povo, pelos direitos trabalhistas, que vive falando contra os direitos trabalhistas, certo? A vida deles é fazer isso e tentar fazer alguma coisa para si mesmos, né? Porque eles têm milhares de penduricalhos, já falei isso para vocês e vou repetir. Eles têm milhares de benefícios, mas reclamam dos benefícios que o pobre recebe, como auxílio gás, auxílio família, o ProUni, etc. Gente, que país é esse? Que país é esse que tem uma brasileira que encontra um caminho para a cura da paraplegia, pessoas que estão dando os primeiros passos graças às pesquisas dela, mas aqui está mais na mídia uma Virgínia da vida, que é uma blogueira, que eu tenho o maior respeito, eu não critico blogueiros, a não ser blogueiros que plantam fake news. Mas essa mulher, alguém vê alguma notícia na mídia sobre essa mulher? Não, mas ela existe. Ela existe, ela está aí. Então, o que a gente tem mais, o que mais a gente tem aqui, são deputados e senadores que querem os penduricalhos e os auxílios deles. E vamos lá, eu não vou cansar de dizer quais são os auxílios dele. Auxílio viagem, auxílio avião, auxílio gasolina, auxílio aluguel, auxílio paletó. E vocês sabem quanto custa cada auxílio desse? Não é qualquer R$200 não, gente. Quando eles viajam, eles têm direito a receberem por dia, R$6.000. Por dia, para gastar em almoços, para passear com a família. Mas o pobre não pode ter um dia de descanso. Gente, eu entendo que os médicos muitas vezes trabalham nos feriados, mas ele, quando escolheu ser médico, ele sabia que se ele desse plantões, ele teria que fazer isso. Eu passei uma boa parte da minha vida, eu diria a vocês que 20 anos da minha vida, que eu não tinha finais de semana, ia para a casa da minha irmã, todo mundo na piscina, todo mundo na praia, e eu sentada com os cachorros me olhando, corrigindo redação, porque eu tinha que entregar o resultado de 6 turmas, com 70, 60 alunos, na segunda e na terça-feira. Eu nunca reclamei, porque quando eu escolhi ser professora de redação, eu sabia que eu ia ter que corrigir, sabia que ia ganhar por isso, não era muito não, sabe quanto me pagavam por cada redação corrigida? R$1,10, se eu não me engano, uma coisa dessa. Era uma minharia, mas eu sabia que seria assim. Me queixava. Eu lutava. Eu era do sindicato, eu participava das assembleias, eu discutia meus direitos e meus deveres. É que hoje as pessoas estão com preguiça. Elas preferem se alimentar de fake news, sem olhar o entorno do vídeo, sabe? Do que entender por que aquilo está acontecendo, por que aquela fake news, isso aqui é fake news ou não. Sabe? Um povo desinformado é um povo fadado à escravidão. Os negros não foram feitos escravos, porque nenhum negro era escravo. Eles foram tornados escravos por causa da dificuldade da língua. Eles não entendiam o que os brancos falavam, eles tinham que se submeter a uma carapina na cara dele, sabe, um chicote no lombo deles. Eles tinham que se submeter porque eles não entendiam nada. Só entendiam o que tinham que fazer e pronto. E este Senado e este Congresso estão seguindo o mesmo caminho com honroríssimas exceções, certo? Tá aí. Quantos anos depois vai ter o julgamento da morte de Marielle? Ou seja, é um país que cuja mulher não tem valor. E elas acham que tem. Sabe por que acham que tem?
Me desculpem, mas eu vou ser sincera. Acham que tem porque exibem seus corpos, porque vão para a avenida desfilar seminuas, e é verdade, é verdade. Não tenho nada contra não, tá ganhando sua grana, desfia até nua, não tenho nada a ver com isso, desfila lá como você quiser. Mas eu acho que os nossos direitos são maiores, nossos corpos, nossas regras. Quando uma mulher diz não, é não, aqui não importa. 2 juízes de Minas Gerais acabaram de considerar que um homem que estuprou uma menina de 12 anos, porque, mas ela não era mais virgem, e daí? Ou seja, ela não era mais virgem, mas ela foi vendida pela mãe, porque ele comprava uma cesta básica para a mãe dela toda semana e comprava roupa para ela no shopping. Ele com 32 anos. Ele infringiu a lei. E esses caras, sabe, da Justiça de Minas Gerais, também, e aí eu fico pensando, e vai meu recado a Lula. Como é que pode você ter dentro da justiça uma maioria de homens? O Brasil está todo errado. Devia ser meio a meio. As mulheres deveriam participar desse julgamento. Sabe o que foi que esses juízes fizeram? Liberaram o cara, porque ele vai casar com a menina. Ele cometeu estupro, Zorra. Que caras escrotos são esses? Eles não estão nem aí para as questões das mulheres. Aí, a última fala, uma amiga minha, que é uma mulher formada, me disse assim, mas Rosana, sinceramente, eu acho um escândalo muito grande por uma coisa dessa. Essas meninas são as pobres e negras, normalmente. Ou então, negras de tão pobres, tá? Como disse Caetano Veloso. Essas meninas também se entregam muito cedo, se entregam, cara. Qual a oportunidade que essas meninas têm de aprender o que é certo e errado, quais são os direitos que ela tem? Ela tem uma mãe miserável, que às vezes vende o próprio corpo também. Tem uma mãe que rala o dia inteiro e mal tem grana para botar um café com leite, um pão com manteiga na mesa. E ela aprende que a mulher não tem valor nenhum, porque ela vê o pai espancar a mãe a vida inteira, o amante espancar a mãe, e ela não tem conhecimentos básicos. Percebe? Então, que direitos como é que se diz, errados são esses? A gente precisa construir uma sociedade de informação, com escolas que tenham educação sexual, com escola que diga a essas meninas, não aceite o não. Agora, se fosse uma filha de ricos, por exemplo, uma menina filha de alguém da justiça, o amigo do pai também da justiça, tudo amiguinho, e o velho tentou, é velho mesmo, tentou aliciar a menina, agarrou a menina dentro d'água. O que é que aconteceu? Imediatamente ele foi afastado. Sabe quantos anos a menina tem? 17. Essa garotinha tem 12. O que é que essa garotinha pode esperar do futuro? É esse o Brasil que você quer para você? Pelo menos o Lula está tentando dar uma direção para isso, uma direção mais efetiva. Mas a extrema-direita não deixa. Até o Nicolas, ele foi contra essa decisão da Justiça de Minas. Vai cair, o cara vai ser preso. O cara é um traficante de drogas, tem passagens pela política. E a Justiça de Minas Gerais tirou a condenação dele, deixa ele solto. Sabe por quê? Porque só tinha uma mulher numa bancada que me parece que de 8 pessoas julgando, só havia uma mulher. Seguramente, se houvessem 4, as 4 votariam contra, porque uma mulher sabe a dor que é ser violada. A dor que é, sabe por quê? Porque você tem filhos, tem filhas de 12 anos. Esses sacanas escrotos têm netas. Mas que mal vai a elas, não é? Quando a coisa estiver ruim, elas mandam essas minas fazerem intercâmbio nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e nós pagamos a conta. E por que não? Lerê, lerê, lê, 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 lê. Gente, eu vou pedir a vocês, se vocês gostaram desse último vídeo que eu fiz, por favor, compartilhem. Eu não quero lacrar, eu não quero ser monetizada. Não vou jurar para vocês, porque eu não sou de mentira, quem não mente não precisa jurar, né?
Eu sou uma pessoa de caráter. O que eu quero é que mais pessoas fiquem entendendo o que está acontecendo. Se você é uma pessoa que é monetizada, se você que é uma pessoa, eu tenho vários seguidores, tenho mais de 30 mil, mas acontece que as redes sociais, os aplicativos, eles não jogam para cima meus vídeos. Eu dependo de que as pessoas compartilhem. Aí eu peço a vocês, por favor, compartilhem. Isso é tão importante para as pessoas, não é só para mim, tá? Mas é importante para muita gente. Meu nome é Rosana com Z, simplesmente Rosana com Z. Um grande beijo.